Glória a Deus. Amados, eu quero falar hoje sobre um assunto. 3 palavras que nos dá suporte para caminhar até o fim. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantas pessoas querem morar na eternidade com Deus? Aleluia. E quantos sabem que até chegar lá na eternidade tem muito chão para caminhar? Quem sabia disso? Tem. Então cuidado, porque essa caminhada é longa. Esse caminho, ele tem espinho. Muitas vezes você se levantou, você cresceu ouvindo falar assim, olha, o caminho de Cristo, o caminho de Deus é espinhoso, o caminho de Deus é cheio de pedras. Muitas vezes você pode ouvir falar isso. E você pensa que é pedra daqueles lajeiros que estão lá. Não. Pedra significa obstáculos. Espinho também é obstáculo. Então, muitas vezes na caminhada, esses obstáculos, essas pedras, são as dificuldades. É as lutas que você enfrenta. Se você não estiver preparado, meu irmão, minha irmã, você pode ser o melhor cidadão ou a melhor cidadã da terra. Você pode ter a mais bela intenção, mas você não consegue vencer. Então eu quero falar sobre 3 palavras hoje, que vai te dar suporte para caminhar. Não é a placa da igreja, não é o pregador do altar, não é os movimentos que se fazem no ministério, mas 3 palavras. Eu quero que você guarde bem isso, para sempre. Primeiro, vigiar, vigilância. Fale comigo, vigilância. Você tem vigiado? Não responda não. Você tem vigiado? Responda só para você. Se você tem vigiado, diga graças a Deus. Mas se não vigiou, diga Deus misericórdia. Pergunta essa, tem vigiado? Primeira pergunta. Segunda, a outra palavra de suporte. Orar. Oração. Você tem orado? Tem, pastor. Quando eu vou comer, eu falo, Jesus abençoe este alimento porque ele está muito saboroso. Amém. Quando eu vou dormir, você tem orado? Tem orado. Eu digo, Senhor, muito obrigado por esse dia, estou muito cansado, te agradeço. Amém. Quando levanta de manhã, tem orado? Tem orado, pastor. Eu estou no chuveiro lá, olhou assim que eu acordei um pouco atrasado. Jesus, o Senhor entende, né, que é assim mesmo a correria, e está tomando banho, olha, me aguarda este dia, me abençoe, amém. Não é isso que eu estou perguntando. Você tem investido tempo? Essa é a palavra. Tem investido tempo em oração? Jesus Cristo diz, orai sem cessar. Porque a oração te dá a liberdade de comunicação. Na oração você expressa, na oração você desabafa, na oração você toma posse, na oração você determina, na oração você repreende. Quem está entendendo o que eu estou falando? Orar significa isso, um grande diálogo com Deus. E a terceira palavra que nos dá o suporte para a eternidade chama-se perseverança. Você tem perseverado? Então fale comigo. Primeiro, vigiar. Está vigiando, irmão? Vigiar. Segundo, orar. E terceiro, perseverar. Você gravou isso? Orar? Não. Vigiar. Sabe por que Jesus, no Evangelho de Mateus, eu vou mostrar isso rapidamente, não ia falar sobre isso, mas abre a tua Bíblia aí no Evangelho de Mateus. Mateus 26 ou 27, vamos lá ver. Mateus, capítulo 26 e o versículo 41. Olha na sua Bíblia, como é que está escrito aí? Olha o princípio das coisas, como é que é. Muitas vezes, queridos, nós falhamos, porque nós faltamos com uma dessas passagens. Como é que está na sua Bíblia aí? Vigiar e orar. Mas não é orar e vigiar? Quantas vezes você escuta as pessoas falando assim, irmão, ora e vigia, irmão, ora e vigia. Não é ora e vigia, é vigia e ora. Por quê? Porque a palavra vigiar significa velar, estar atento, apercebido. Você nunca vai perceber quando o diabo se levanta, porque o diabo não vem fazendo alarido. Ele não vem tocando trombeta.
Quem vem tocando trombeta vai ser Jesus quando vier buscar a igreja. Mas o diabo não vem tocando trombeta. Ele vem quietinho. Ele entra silencioso. E aí ele ataca. Se você não tiver apercebido ou apercebida, você não vai ver ele chegar. Você não vai ver quando ele começa a tocar nos teus bens, na tua saúde. Quando ele começa a tocar na família. Quando ele começa a tocar na tua própria natureza humana. Porque quando a gente fala de carne, não é aquele alimento que está no açougue. Carne é a natureza. O velho homem, a velha criatura. Então, quando o inimigo começa a tocar, ele começa a trazer à tona o fracasso, a derrota, o pecado. Se nós não estivermos vigiando, a gente vai fazer o quê? Quem está percebendo o que eu estou falando? Ele vai trabalhando. Tem muito cristão, tem muitos crentes que já caíram. Tem muitos crentes que já estão praticamente prostrados, sem perceber. Eles só vão perceber quando passar para a eternidade, porque o diabo não é bobo. Ele não vai dizer, olha, eu estou te dizimando, estou te destruindo, estou te matando. Não, ele dá liberdade, olha, ele não tira o direito de você ir à igreja. Vai à igreja, vai à igreja. A pessoa vai, mas não sente mais nada, mas está na igreja, então está tudo bem. O diabo vai tirando, porque ele sabe que a única coisa que vai te deixar entrar pelas portas celestiais é essas três palavras, esses três pilares de suporte. Quando Jesus disse essas palavras aqui, ó, vigiai e orai, ele tinha motivo de sobra. Sabe por quê? Porque estava se aproximando um dos piores momentos da história humana. Nunca até aquele momento tinha acontecido o que estava acontecendo. Nem a destruição de Roma, nem a destruição do povo lá no deserto, nada. O que estava acontecendo ali? O momento da entrega de Jesus pela humanidade. Era o momento que ele ia se entregar para ser crucificado. Era o momento que ele ia entregar tudo que era de mais precioso. O cordeiro ia ser imolado. Então, naquele momento, ele sabia o que era isso. Mas os homens não sabiam. Embora todos eram ensinados. Porque os que estavam ali com ele eram só os discípulos. Ele disse, olha, vocês fiquem aqui, porque a minha alma está angustiada até a morte. Eu estou sentindo angústia de morte, eu estou com vontade de desaparecer daqui. Fiquem aqui e vigiem. Vele comigo. Para ver se vocês descobrem o que vai acontecer. E Jesus se retirou e foi mais adiante, dobrou o joelho e começou a orar. E a dor que Jesus sentia na alma era tão grande que o seu suor começou a se transformar em gotas de sangue. Olha que dor terrível. Olha que sofrimento era esse. Que a ciência diz, a medicina declara, a ciência médica declara que ninguém pode suar sangue. Porque a dor para sair sangue pelos poros ninguém suporta. Nenhum mortal suporta. E Jesus suportou. Então quando ele volta, todos estavam lá, Senhor, Criador do universo. Nós não sabemos o que vai acontecer com o nosso Senhor, mas Ele mandou nós estarmos aqui vigiando. E como nós não sabemos o que está acontecendo, nós vamos orar para que o Senhor venha ao nosso socorro. Era assim que eles estavam? Como é que eles estavam? Dormindo. Sabe o que significa isso? Quem dorme, morre. Primeiro, porque ele perde a visão. Quem perde a visão está morto. Se você está acordado, você corre, você grita. Mas se você está dormindo, você não vê nada. Quem está entendendo o que eu estou falando? Está morto. A pessoa chega bem de perto, observa como vai dar o bote. Você não vê o que aconteceu lá em São Paulo, aqueles anos atrás, com aquele casal milionário, família Ristoff? Foram para a festa, festejar e foram dormir tranquilamente na linda mansão. O que eles não sabiam é que quando eles apagassem o subconsciente, ou melhor, o consciente, porque o subconsciente não se apaga, quando eles apagassem o consciente, que é o que dava o impacto deles gritar, correr ou agir, eles iam ser atacados. E foi na hora que eles dormiram, que a filha e o namorado e o cunhado foram matá-los. Porque eles não estavam vendo. O diabo, ele é inteligente. Ele faz de tudo para que eu durma o sono espiritual. Porque ele sabe, se eu estiver acordado, tudo que eu ver me assusta. E quando eu falo acordado aqui, não é com os olhos físicos. É com os olhos espirituais. Ele sabe que eu vou perceber na hora que ele começa a agir. Ele sabe que eu vou perceber na hora que ele for atacar.
Ele sabe que eu vou perceber na hora que eu estiver sem força para orar, porque eu não costumava fazer isso. Ele sabe que eu vou perceber na hora que eu não quiser mais jejuar, porque eu também não era mais assim, eu não era assim. Ele sabe, então ele vai deixar eu dormir para me atacar. Quem está entendendo? Por isso, Jesus repreendeu os discípulos. Porque eles estavam dormindo. Dormindo, perder a visão. E quem perde a visão não sabe para onde vai. Você pode ter percebido várias vezes. Os maiores acidentes de estrada acontecem com duas coisas. Ou alguém está bêbado, ou alguém dormiu no volante. Quem sabia disso? Os maiores acidentes de estradas acontecem com duas coisas. Ou o caboclo dormiu e passou para outra pista, bateu de frente, ou ele estava bêbado, ficou turvo. Nos dois casos, ele perde a visão. Porque está bêbado, ele perde a noção, perdeu a visão. E ele dormindo também perdeu a visão. Para vocês verem o perigo e o estrago que quando alguém perde a visão. É preciso estar igreja atenta. É preciso homens e mulheres de Deus estar vigiando. Porque quando você vigia, você percebe. Quando você percebe, você busca auxílio. E aí você ora. Você clama. Você luta. E a terceira palavra é perseverança. Jesus falou muitas vezes isso. Para que fôssemos perseverantes na oração. Para que pudéssemos estar ali atentos. Quer ver um exemplo? Até o apóstolo Pedro nos chama a atenção sobre isso. Abra sua Bíblia. Na primeira carta de Pedro, capítulo 5, você vai ver que o próprio apóstolo Pedro, que foi tentado por Satanás 3 vezes. Ele negou Jesus, ele mentiu para Jesus e ele desafiou Jesus 3 vezes. Uma vez no mar, quando ele não creu em Jesus e pediu para andar sobre as águas. Segunda vez, quando ele disse para Jesus que morreria por Jesus, e que não precisava Jesus morrer. Jesus disse, sai da boca dele, Satanás. E a terceira vez, quando ele negou com os próprios lábios por 3 vezes que não conhecia Jesus. Então veja bem, esse homem tinha uma experiência muito grande. Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu para os discípulos. E ele apareceu para Pedro e fez 3 perguntas, para mostrar que as 3 vezes que Pedro negou, e as 3 palavras de vigilância, oração e perseverança. 3 vezes Jesus pergunta a Pedro. Ele pergunta, tu me amas? Pedro diz, eu te amo. Então tu apacenta o meu rebanho. Pela segunda vez ele diz, Pedro, tu me ama? E ele disse, tu sabes que eu te amo, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus disse, Pedro, tu me amas? Aí Pedro não responde. Ele chora, porque ele compreende que eram as 3 palavras-chave que ele tinha que ter, que não teve. Que foi a vigilância, foi a oração e a perseverança. Ele até orou, mas não perseverou. Muitas vezes nós deixamos uma dessas 3 aberta e por causa disso nós perdemos as bênçãos. Em outra linguagem, Jesus usa no Evangelho de Mateus 7:7, quando ele diz assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai, acharei, batei e abrir-se-vos-á. As 3 palavras são as mesmas. Perseverança, vigilância, oração e perseverança. As 3 palavras são as mesmas. Então aqui nós podemos ver. Olha aí, capítulo 5 da primeira carta de Pedro e o versículo 8. Olha como é que está na tua Bíblia. Isso aqui ele não fez apenas para os anjos, ele fez para a igreja. Pedro, ele era doutor da igreja. Pedro era um homem que ele assumiu o compromisso de pastorear a igreja até enquanto Deus permitisse. E aí, ele partiu e ficou outros pastores no seu lugar. Mas olha o que ele diz aí para a igreja. Como é que diz? Vamos ler todos juntos, bem alto? Sede sóbrio e vigiai. Vigilância. Porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Quer dizer que ele diz aqui, ore, determine, fale com Deus a respeito dele. Você tem autoridade em nome de Jesus. E por fim, no versículo 9, ele diz assim, que nós devemos resistir-lhe.
Olha aí como é que diz no versículo 9. Resistir-lhe firme de que forma? Na fé. Como é que uma pessoa vai resistir firme na fé se ele não perseverou nos momentos difíceis? A fé é algo que morre, como também se renova. A fé é algo que fica estável, como também é algo que cresce. Então, quando eu persevero, a minha fé pode ser modificada. Porque eu vou começar a usá-la de acordo com o que Deus quer que eu use. Então ele diz, olha, seja vigilante. Mas aqui ele diz assim, resistir-lhe firmes na fé, sabendo que o mesmo sofrimento está acontecendo aonde? Olha na sua Bíblia. Como é que está aí? Está acontecendo com os vossos irmãos aonde? Na comunidade? Não, onde? No mundo inteiro. Quer dizer, o diabo não está limitado à placa de uma igreja. Ou aqui ele não pode, porque o povo aqui é fogo puro. Ele vier, nós pisa na cabeça e ele morde no calcanhar. Porque ele só respeita quem tem a unção do Espírito Santo. Ele não respeita a denominação. Ele não respeita pastor. Ele respeita a unção que está no pastor. Ele respeita a unção que está na denominação. Mas ele só respeita a unção. Porque a unção despedaça o jugo. Então aprenda isso. E essa unção não está limitada nas quatro paredes. Essa unção está no teu carro, ela está no teu trabalho, ela está na tua escola, ela está na tua casa. Aonde você estiver, ela está lá, porque ela tem que estar em você. Amém ou não? Isso chama-se o quê? Perseverança. Então as três palavras. Vigilância, oração e perseverança. Eu quero que você agora abra a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis. Vamos falar um pouco hoje de uma pessoa que não vigiou, não orou e não perseverou, embora ele soubesse tudo isso. Embora ele soubesse tudo isso, porque ele é neto de um homem que é considerado pai da fé. Ele é neto de um homem que é considerado pai da fé. Por isso eu quero que você entenda. Ele conhecia melhor que eu e tu. Que Abraão ensinou a Isaac. Isaac, a Bíblia diz que Isaac tinha uma perseverança muito grande. Porém, seus filhos já começaram a vacilar. E essa é uma tendência da humanidade. Alguém paga o preço, o secundário vem, toma um pouco de conta, mas o terciário já vem e não faz mais nada. Então isso é uma tendência humana. E nós queremos nessa noite pedir a Deus que nos faça mais que vencedor sobre todas as coisas. Amém? Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Alcides, que está conosco aqui nesta noite. Seja bem-vindo. E eu quero que você, nesta noite, tome posse das bênçãos de Deus. Quem vai tomar posse das bênçãos de Deus? Diga para quem está do seu lado, diga, Deus te trouxe aqui hoje, que Ele tem algo bom para você. Olha, irmãos, o inimigo é assim, ele me cutuca. Eu cheguei aqui, né? Cheguei tão angustiado, mas é assim, ele já foi derrotado, a vitória é nossa em nome de Jesus. Quem vai sair daqui abençoado nesta noite? Diga em nome de Jesus Cristo, a minha vitória está firmada na minha fé, com base na palavra de Deus, que é o meu pastor, que nada me faltará. Crê nisso ou não, irmão? Amém. Então veja bem, capítulo 26, melhor, capítulo 25, de Gênesis, e o versículo que nós vamos ler. Versículo 26 a 28. É isso? Vamos ler o versículo 26, 27, 28, e depois nós vamos para o versículo... Vamos continuar lendo até o versículo 34. Todos acharam? Olha aí, ó. Versículo 26. Depois nasceu seu irmão que segurava pelo pé. No versículo 25, versículo 24 já vai falando. Aqui está falando do nascimento de Esaú e de Jacó, os filhos de Isaac. Versículo 27. Cresceram os meninos. Esaú assumiu, ele era o quê?
perito, caçador. Vivia no campo. E Jacó, irmãos? Ele era um homem pacato e fazia o quê? Habitava em tendas. Quer dizer, ele era caseiro, vivia mais em casa. Versículo 26 diz assim, depois nasceu seu irmão. Isso? Não, já estamos no versículo 27. Versículo 28. Não, nós já lemos, nós já estamos no 27. Agora é 28. Isaac fazia o quê? Por quê? Saboreava a sua caça. E a Rebeca? Por quê? É porque Jacó era caseiro, ele ajudava a mamãe. Olhe para cá um instantinho. Eram 2 irmãos. Um era caçador e o outro ficava em casa. A mamãe ficava lá fazendo suas rendas enquanto ele estava lavando os pratos, varrendo a casa. Ele era caseiro. Estava ali, a mãe amava ele. Olha, meu filhão faz o serviço. Ela não tinha uma filhinha, tinha só 2 filhos. E o outro lá na mata, caçando os animais, chegando em casa com o cheiro da mata. E o pai gostava disso, porque via esse cabra aqui, esse cabra é bom, esse cabra aí é corajoso, vai para a mata. E, né, os homens não têm essa mania de dizer que o cabra bom é aquele que vai para pegar no pesado. Mas a mamãe não, a mamãe gostava daquele que ficava em casa cuidando, ajudando. Só que aqui nós já começamos vendo o quê? Uma escolha errada. Começamos a ver aqui preferencial numa família. E quando se existe preferência e não igualdade, sabe o que acontece? Tem problema. Tem problema. Vocês vão ver mais tarde que teve um problema terrível. Terrível, terrível. Porque a indiferença causa dor. Então houve um problema terrível. Mais tarde vocês vão ver que os 2 irmãos se tornaram grandes inimigos. Mais tarde, lá depois, Deus traz a paz neles novamente. Mas vamos agora para o versículo 29. O Jacó, que era cozinheiro, que era caseiro, ele fez um cozido, ou seja, um grande jantar, um prato maravilhoso. Quando o seu irmão tinha chegado da roça, da mata, né, das campinas, vinha esmorecido. Alguma Bíblia fala aí morrendo de fome. Não sei se algumas falam assim, ou diz que estava morto de fome, com muita fome. Então ele chegou cansado, chegou com fome, e ele vai para o irmão e pede o prato de alimento. Versículo 30, como é que ele diz aí? Leia bem alto. Desse cozido vermelho, né? Ou seja, desse guisado. Pois eu estou esmorecido, cansado, morto de fome. Alguma dessas palavras. Daí, por isso chamou-se o nome dele de Edom, vermelho. Então, o que é que Jacó fala para ele? Vocês lembram que eu falei que sempre que o interesse vem particular, causa um probleminha? A primeira coisa, os 2 eram gêmeos, mas quem nasceu primeiro? Esaú. Se havia uma promessa que a bênção da prosperidade era do primeiro, mas nasceu os 2, pastor, do mesmo pátio, mas alguém saiu primeiro. Quem saiu foi Esaú. De quem que era a bênção? De Esaú. E é aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. Vigiar, orar e perseverar. Ele sabia por ensinamento do avô e do pai que ninguém devia abrir mão da sua vitória, que ninguém poderia abrir mão da sua bênção de primogênito, custasse o que custasse. E nós vamos chegar já na igreja. Mas tem outra coisa. A necessidade estava falando mais alto. Diz que a ocasião é que faz o bom ladrão. Então, a necessidade exagerada pode enfraquecer os fracos. Mas a necessidade exagerada, para alguém que tem fé, faz o quê? Ele crescer. Dá para entender isso?
Quando você está vendo que a coisa está se perdendo, que a coisa está ruim, mas você é uma pessoa de fé, de coragem, de fibra com Deus, você diz, chegou meu tempo. O que eu não posso fazer, Deus vai fazer por mim. Então, o fraco não. O fraco diz, para que me serve também? Não tenho oportunidade. Para que me serve também? Eu não chego lá. Também para que me serve isso? O fraco é assim, ele se entrega. E aqui nós vemos a falta de vigilância. Esaú começa a perder a visão. Ele já não é mais o atalaia. Ele já não é mais aquele soldado que está ali. Não, a minha bênção é minha, ninguém vai tirar. Se eu tiver que passar fome, eu vou passar fome. Mas aquilo que Deus me deu, eu não posso jogar fora. Quem está entendendo? Ele disse, é meu direito. Eu não abro mão, mas ele não falou isso. Ele chegou para o irmão e disse, me dá. Ele disse, então, vamos fazer um acordo. Você tem uma bênção que eu não tenho. Nós somos irmãos, nascidos no mesmo parto, somos gêmeos, mas você saiu primeiro e por isso você tem uma bênção que eu não tenho. Deixa eu lhe falar uma coisa. O mundo sabe que você, meu irmão, que você, minha irmã, tem uma marca. O mundo não aceita, mas o mundo sabe que você tem uma marca chamada vencedor. Sabia disso ou não? O mundo sabe, e muito mais que o mundo, Satanás sabe, que se ele puder tirar a tua marca, tirar o teu direito, tirar a tua esperança, tirar a tua fé, ele vai fazer. Por que é que o diabo usa as pessoas no mundo? Para te esfriar na fé. Por que é que ele coloca pessoas ao teu lado com boas intenções para te tirar a fé? É porque ele sabe que a única esperança que tu tens é a promessa, o teu direito que foi herdado por Cristo como primogênito das primícias, que é ele. E nós, co-herdeiro com ele. Sim ou não? O que tu tens, o direito que tu tens, o mundo não tem. Ai, pastor, mas você não está fazendo acepção de pessoa? Não, não estou não. É a Bíblia. Para Esaú, ele achava que era normal. E se você acha que é normal, talvez você esteja andando como Esaú. Mas os que andam com Esaú, mais tarde sofrem. E Deus não quer que você sofra dessa crise mortal da perda dos teus direitos de primogênito. Amém ou não? Veja bem, mais que depressa o irmão não perdeu tempo. Eu posso até dar, mas você precisa me vender o teu direito. Você precisa me conceder o teu direito. Eu sei que hoje nós temos alguns jovens aqui, temos senhores e senhoras, eu gostaria de lhe chamar a atenção para isso. O inimigo da sua alma nunca vai dizer para você, você está perdendo o direito de sua felicidade. Você está perdendo o direito de herdar a vida eterna ou até mesmo de herdar as tuas bênçãos. Ele chega com todo cuidado. Mesma coisa chegou Jacó. E disse para Esaú, mostrou o que para Esaú? A necessidade dele. Mostrou, tu estás com fome. Eu tenho guisado. Só que você tem uma bênção. Eu não posso te dar esse guisado de graça. Você tem que me pagar por ele. Me dá a bênção, me dá o direito. Quem está entendendo? Irmãos, deixa eu falar para você. Pastor, como é que o diabo hoje, ele trabalha no mundo secular, numa sociedade que nós vivemos, e numa irmandade cristã no mundo inteiro? Ele nunca vai dizer para você, olha moça, amanhã você não está mais na igreja, você vai cair e depois você vai lá para morar comigo. Olha rapaz, você vai praticar isso, mas isso aí vai te fazer mal, eu vou te levar mais tarde comigo. Olha Senhor, eu vou lhe dar a oportunidade de fazer o que você quiser, mas depois vai comigo. Ele nunca faz. Ele chega cuidadosamente. Ele vai colocando as oportunidades. A Bíblia chama os pratos, como fala? Os manjares. Ele chega com os manjares. E aí, por nós, muitas vezes, não estar vigiando, lembra da palavra? Fale comigo, vigiando. Por nós não estarmos vigiando, o que é que acontece? A gente acha que aquilo é bênção para nós. E muitas vezes é o fim. É a perda total. Quem está percebendo isso?
Foi isso que aconteceu para Esaú. Olha na sua Bíblia o que Esaú diz aqui no versículo 32. Olha o que ele diz aí, irmãos. Esaú, ele olha para o irmão e diz, eu estou a ponto de morrer mesmo. Eu estou morrendo de fome. Para que me serve ser um primogênito? Eu já estou assim angustiado, estou muito triste. Para que me serve ser primogênito? A primeira coisa, quando nós não estamos vigiando, que nós falamos para nós mesmos. Já está nesse ponto? Então que aconteça o que quiser. É assim? Já chegou esse ponto, então eu desisto mesmo. Então já chegou isso, eu abro mão disso mesmo. Então eu abro mão daquilo mesmo. Queridos, escuta o que Deus tem para você nessa noite. Não abra mão daquilo que é santo na tua vida. Não abra mão dos teus direitos na tua vida. Não abra mão daquilo que Deus tem para ti, porque aquilo que Deus te deu, Ele nunca tirará de ti. A única pessoa que joga fora é você. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não tire a mão de semear, de servir, de trabalhar, de se dedicar, de andar com Deus enquanto você estiver na terra. Não tire. Veja bem. Ele disse, então, me vende. Se é assim, vamos lá. Me dê o prato de guisado. Aí olha aqui, mais uma vez o acordo. Como é que diz na sua Bíblia aí? Leia aí, bem alto. Ele disse o quê? Jura-me, isto é, faça voto. Declare com a sua própria boca. Sabe por quê? Deixa eu falar para vocês, que muitos cristãos não percebem. A palavra que sai da nossa boca, ela tem um poder tão grande, que assim como Deus disse, a palavra que sai da minha boca não voltará vazia, a palavra que sai da boca do homem tem poder para a morte e para a vida. Tome muito cuidado, vigie. Davi, ele orava. Davi foi um homem que, se você olhar, é um mísero pecador. Ele, de uma vez só, ele cometeu três grandes pecados. Sabe o que Davi foi chamado? Homem segundo o quê? O coração de Deus. Por que Davi era chamado segundo o coração de Deus? Porque quando Davi percebia que ele tinha pisado fora do lugar, ele voltava. Quando ele percebia que ele tinha errado, ele corria para os pés de Deus. Quando ele sabia que ele errou, ele caía. A prova está no Salmo 130. Na hora que Natã, o profeta, disse, Davi, você pecou e por causa do seu pecado, todo o palácio e toda a comunidade de Israel está perecendo. Ele disse, Senhor, das profundezas, das entranhas do inferno que eu estou, eu clamo a ti. Está lá no Salmo 130. Eu sei que eu pequei. Se você olhar para o meu pecado, Senhor, eu estou perdido. Está lá. Mas se o Senhor observar de maneira diferente, que eu também sei que contigo está o perdão, e eu reconheço que o Senhor é Deus, então o Senhor me perdoa. E sabe o que Deus fez? Levantou a mão de Davi. Tirou o pecado de Davi. Para você ter uma ideia que o segredo aqui é relacionamento. É vigilância. Eu posso até ir, a Bíblia diz, irai-vos, mas pastor, você é irado. A Bíblia diz, se ire, pode ficar bastante irado. Só que tem uma coisa, como é que ela diz? Mas não pequeis. Porque a minha ira só vai ser o pecado quando eu consumar. Peraí, agora, você vai ver. Aí quando eu levanto aqui, eu posso chegar até aqui. Se eu recolher a mão, eu me irei, mas eu não pequei. Dá para entender o que eu estou falando? Você pode morrer de raiva da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, do seu patrão, do seu trabalho, de qualquer pessoa. Você pode até tentar pular na garganta, pode pegar na garganta, mas não aperte. Na hora que pegar, fala misericórdia, Senhor, e solte. Quem está entendendo o que eu estou falando? No sentido espiritual, isso é maravilhoso. Porque o diabo pode me fazer, porque nós somos matérias, nós somos carnais, o diabo pode me pegar num instante da minha fraqueza, num pensamento, na minha obra, alguma coisa me chegar assim, e eu chegar lá, e quando eu me der por conta que eu estou lá junto com o diabo, e falar, sangue de Jesus tem poder, fica de para lá, porque eu não faço parte de você, eu vou buscar o meu Senhor. Quem está entendendo o mistério? É isso que ele está nos ensinando. O que ele não fez, o que ele disse foi isso, para que me adianta viver? Eu estou morrendo de fome. Para que me serve uma bênção? Meu irmão,
Você pode estar sofrendo os horrores da guerra, mas se o Senhor estiver contigo, você é mais do que um vencedor. É assim que Deus trabalha. É assim que Deus trabalha. Você pode se sentir, sei lá, quantas pessoas não me ligam, pastor, o que está acontecendo comigo? Eu estou fraquinho. E há uma tendência na nossa vida de cristão, que tem hora que a gente está lá em cima, né? Está vendo as estrelas, os anjos correndo no pátio do céu, mas tem hora que a gente parece estar dentro de uma gruta lá que a gente não vê nem o sol. Não tem assim um momento? Quem já sentiu que tem hora que você parece que está lá murchinho, que não tem nem força para orar? Quem já percebeu isso? Isso não significa que você caiu. Isso não significa que você está sem Deus. Significa que você é humano e que você precisa agora se lançar nos braços do Pai e dizer, me socorre, como Pedro fez quando estava sucumbindo no mar. Quem está entendendo? Isso é importante. Não existe um cristão perfeito que vai subindo, chega lá no céu. Não. Nós vamos ser levados sim, debaixo das asas da humilhação, debaixo das asas da misericórdia, da simplicidade aos braços do Pai. Então, essas 3 palavras deixa soar bem nos seus ouvidos. Vigilância. Eu tenho que ser vigilante. Meu Deus, eu tenho que vigiar tudo. Minha vida profissional, meu dinheiro, minha saúde, minha família, a minha fé, a minha comunidade, o meu relacionamento com as pessoas, eu tenho que vigiar. Porque senão as pessoas se jogam a fogo. Quem sabia disso? Observe em família. Na própria família. De vez em quando sobe um levante danado nas famílias. Não sei, porque aqui, graças a Deus, todo mundo é de Deus, mas tem famílias, na minha família, a minha família é muito grande. De repente está uma guerra danada nas famílias. Às vezes é por causa de terra, às vezes é por causa de galinha. Essas coisas assim que tem nordestino, né? Eu tinha uma tia, desculpa eu falar isso para você, mas para ver como as pessoas se entregam facilmente às besteiras. Eu tinha 2 tios fazendeiros, tinham terra para se perder de vista, gado para se perder de vista. Pois as 2 mulheres dos 2 irmãos não se davam. E a minha madrinha, que era a Josefa, ela falava assim, diga para Joana que se as cabras entrar aqui, não vai voltar não, viu? E voltava, mas voltava sem a orelha. Olha, irmãos, quantas vezes eu era moleque, que nem meu filho, menor que o Davi. E eu falava, mãe, por que as cabras da tia Joana é tudo cortadas as orelhas? Fala, meu filho, fica quieto. É uma briga danada com a tua madrinha. Quando as cabras entram na roça dela, ela corta a orelha. Não existia lei, porque se fizer isso hoje vai para a cadeia, não vai? Aqui, né? Lá não sei se vai. Mas era assim. Para você ver como as pessoas às vezes são limitadas. Então deixa eu te falar uma coisa. Seja perseverante. Seja vigilante. Seja uma pessoa determinada na oração. Porque quando a Bíblia diz, quando você ora, você se chega a Deus. E quando você se chega a Deus, você resiste o diabo. E o que acontece? Ele foge. Quem está entendendo? Seja perseverante. O Esaú, coitado, não entendia. E por isso, ele ali vendeu. O irmão disse, jura? Ele colocou as mãos assim, ó. Eu juro perante Deus e o meu irmão que eu estou dando o direito da minha herança de primogênito. E você pensa que ficou em palavra? Você vai, mas a palavra é só palavra, pastor. Não é só palavra, não. Passaram os anos, e um dia, o velho chamou o filho. Olha aqui, ó. Capítulo 27. Eu estou dando uns pulos aqui por causa dos horários. Olha aqui, capítulo 27. Olha aqui. O pai agora está velho. Os filhos eram jovens, o pai era novo, mas agora o pai está velho. E era por tradição de família, quando o pai percebia que estava chegando a hora da partida dele, ele chamava o primogênito, o mais velho. E aí, ele colocava as mãos sobre ele, orava e ministrava as bênçãos. Senhor Deus de Israel, Senhor Criador de todo o universo, eu nesta noite, ou nesta hora, ou neste dia, ou nesta manhã, a hora que fosse, eu estou ministrando a autoridade concedida pelo Senhor, para o meu filho fulano de tal, para ser o herdeiro das promessas, como herança de primogênito. E ali descansava. E agora chegou a vez de Isaac fazer isso. Ele deveria chamar quem? Quem? Esaú. E ele chamou. Mas vocês estão lembrados que Esaú vendeu?
Pastor, mas será que vale? Será que isso vale? É isso que eu quero chamar sua atenção nessa noite. Seja vigilante, porque muitas vezes nós pensamos que as pequenas coisas que acontecem na nossa caminhada não influenciam na nossa vitória, não influenciam na nossa vida espiritual. Deixa eu te contar uma coisa. Preste atenção. Quem dá o tétano não é o vergalhão que estava lá e que você bateu e quebrou o osso da perna. Quem dá o tétano no pé, sabe o que é? Aquele preguinho enferrujado que você não viu que estava debaixo da terra. Você não, está repreendido. Sei lá quem quiser, né? Você não. Alguém que pisa naquele preguinho enferrujado é que dá o tétano. Essa semana passada foi amputada uma perna de um rapaz, porque a doença subiu numa velocidade tão grande que foi até o quadril. E ele morreu, lá na Santa Casa de Jacareí. Por quê? Porque ele estava saindo na construção e pisou num prego, um instante que ele ficou de chinelo, ele pisou num preguinho que estava numa tábua lá na construção velha. Fincou no pé dele. Ele arrancou, normal, não doeu muito, né? O sanguinho começou a sair, o pé começou a doer, queimar, e começou a ficar vermelho, e começou a pretejar, ele correu lá, já tinha passado a doença do tétano. Mesmo com injeção não deu certo. E eu não sei se ele tinha outros problemas de saúde, que aquilo acelerou de uma tal forma que pretejou e apodreceu a perna dele. Ele teve que amputar a perna, não resistiu, porque foi até o quadril, e ele morreu. Então são as pequenas coisas, as mínimas coisas que você pensa ou que você não para pensar. Sabe, tem pessoas que perdem a comunhão com Deus por tolices. Bem, café está na mesa. Ah, que bom. A pessoa vem cá, está preocupado já com um probleminha que surgiu lá na frente. Está sem açúcar? Oh, me desculpa, eu esqueci de colocar, mas está o açúcar aí. E por que já não fez isso? Eu não fiz porque eu esqueci, você coloca se quiser. Se eu quiser mesmo, aí joga a xícara. Joga o prato. E daí a pouco o quebra-pau sai. Daí a pouco está a destruição total. Quem sabia que é assim? Os grandes problemas surgem de uma pequena coisa. Olha, quem incendeia as grandes florestas é um fósforo, pequenininho. Quem sabia disso? É uma faísquinha pequenininha. Então, nesta noite, queridos irmãos e irmãs, Deus está dizendo para mim, Ele está dizendo para você, que você tem a marca da promessa, que você vai morar no céu, queira o diabo ou não, que você será abençoado e abençoada, queira o diabo ou não. Quem crê nisso aqui? Então, faça como Deus está falando. Não tenha medo, porque o agir é de Deus. Então, queridos, olha só. Passaram-se os anos, capítulo 27, versículo 1. Tendo-se envelhecido Isaque, já não podendo ver mais porque ficou cego, porque seus olhos agora enfraqueceram, chamou Esaú, o seu filho mais velho. Ele disse, meu filho, ele disse, eis-me aqui, meu pai. Então o pai disse, eu estou velho e não sei o dia da minha morte. Por isso, eu estou lhe chamando, meu filho. Antes que aconteça, eu tenho que passar por herança a nossa tradição. Eu quero colocar as mãos sobre você, mas eu quero lhe abençoar. Mas o versículo 3. Agora, pois, toma tuas armas, vai lá para o campo, leva o teu arco e procura uma caça. Vem. E quando chegar aqui, meu filho, faça um guisado, faça uma comida bem saborosa para que o pai coma, eu aprecie e possa te dar a bênção antes que eu morra. Está assim ou não está na sua Bíblia? Ele estava errado? Não. Ele estava cumprindo o que estava lá na tradição. O que ele não esperava é que o seu filho mais velho tinha trocado o direito de santo, de primogênito, por um prato de guisado. Muitos cristãos só vão perceber que trocar o seu direito de salvação, o seu direito de vida eterna, o seu direito de abençoado terrestre e o seu direito de filho de Deus quando passar o Jordão. Fico muito preocupado com os ensinamentos modernos, da igreja moderna, que diz que não é assim não, o pastor está equivocado. Uma vez que a pessoa está no caminho de salvação, não tem problema, ele vai até lá. Então para que vir para a igreja? Então vamos lá, passa pelo batismo e depois volta para o mundo e apronta. Quando tiver para morrer, volta para Jesus. Dá tempo? A semana passada, ali naquela boate, ali no na cidade de Santa Maria, muitos que ali estavam
já conhecia o Evangelho. Já conhecia o Evangelho. Talvez, eu não sei se foram por curiosos, se foram por desobedientes, ou porque estavam fora do caminho. O que eu quero dizer para vocês não é julgar e nem apontar. É que muitas vezes não dá mais tempo. Não dá mais tempo. A hora chega quando a gente não espera. Quem está entendendo? Muitas vezes está no volante. Não dá tempo. E quando chega a hora, só Deus agora. Lembra do Titanic? Na hora que o Titanic foi jogado na praia para ir do cais, para cruzar os mares, o batismo dele foi celebração de jornais, de revistas. E o repórter pergunta para o comandante, é verdade que o Titanic é o navio mais luxuoso do mundo? E o mais caro, a diária mais cara? Não, não é só isso não. Ele é o mais caro, é o mais luxuoso e também o mais poderoso. Porque ele tem casco duplo. Nem o Deus do céu pode afundá-lo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quem já assistiu o filme Titanic sabe que o Deus do céu, para cumprir o livro de Jó, que diz que com a narina do nariz do Senhor, só com um ladinho, ele congela as águas do mar. Quem já leu isso na Bíblia? Que com um sopro das narinas de Deus, congela os mares. Aonde estava o Titanic? Em alto mar. O que é que matou o povo? O que é que rasgou o navio? Um iceberg. Que iceberg? Gelo. Água congelada. Dá para você entender o mistério? Dá para você entender que aquele que conhece o mundo e criou o mundo e firmou os fundamentos da terra sabe todas as coisas? Então ele disse, nem mesmo Deus pode afundá-lo. Na hora que o comandante percebe aquela montanha de gelo vindo em direção, não dava mais tempo de desviar o navio e ele se chocou. Pá! E ali começou deslizando e aquele iceberg, a ponta do iceberg veio rasgando, 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 rasgando. 3,5 metros. E aí, meu amigo, minha irmã, meu irmão, eles agora entendiam que só o Deus do céu para não deixar o navio afundar. Mas como o Deus do céu não estava no negócio, ele foi para o fundo do mar. Tá para entender isso? Quer outro exemplo? Maior movimento que não é da época de muitos aqui, mas de alguns foram, no meu, por exemplo, era o movimento dos Beatles. Quando um dia em entrevista, o grupo, John Lennon disse para um jornal, para uma revista americana, somos mais popular do que Jesus Cristo, porque Jesus Cristo nunca saiu do Oriente Médio. E nós já cruzamos o mundo. Fomos para o Japão. Nós temos uma população que nos acompanha de milhares de pessoas. Somos mais populares. Passou-se alguns dias e ele entendeu que não existe ninguém mais popular do que Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque houve uma briga. E naquela briga, eles se separaram e nunca mais se juntaram. E sabe qual foi o fim de John Lennon? A sepultura. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Não estou apontando, nem acusando. Vamos para o Brasil. Houve um homem aqui no Brasil, não vou citar detalhes, mas ele disse, se eu tiver 40 votos de determinado partido, eu não preciso nem de Deus para me fazer eleito. Ele teve. E ele ganhou. Mas não governou. Porque no outro dia ele estava no médico. E dias depois ele estava na sepultura. Porque com Deus não se brinca, porque Jesus Cristo é o Senhor. E a Bíblia diz que diante dele todo joelho se dobrará. Aquilo que ele determinou sobre a minha vida, nem o Satanás do inferno vai tirar. Mas aquilo que eu jogar fora, ele também não pode se responsabilizar. Quem está entendendo? Por isso eu tenho que vigiar. Eu tenho que orar e eu tenho que perseverar. Olha para cá. Meu filho, eu vou te abençoar. Nisso, a Rebeca, que não é boba, que ela amava, era o outro, estava lá no cantinho. Por que será que ele mandou chamar? Olha, meu filho, estou ficando velho, vai lá procurar uma caça e traz aqui. A Rebeca correu para dentro e falou assim, Jacó, meu filho, vem depressa aqui, meu filho. O teu pai vai passar a bênção para o teu irmão. E eu não posso permitir isso, porque o filho amado é você. Eu sei que quando a mamãe partir, você, coitadinho de você, quem vai cuidar do filhinho da mamãe? Quem está entendendo? Tem pessoas que pensam assim. Deus ainda é o Senhor das nossas vidas, amém ou não? Sabe o que aconteceu? E ele quer que eu faça, mãe? E ela é muito inteligente, falou assim, corra lá na roça, pega um cabrito. Não.
Vai lá, eu vou preparar o guisado para você levar a comida para o seu pai. Mas mãe, o meu irmão é peludo, por isso que ele se chama Esaú, porque é todo peludo. Olha como é que eu sou sem pelo. Tem problema não, filho. Mata um cabrito, me traz depressa aqui, que eu vou tirar o couro, coloco o pedaço do couro nos teus braços, faça o guisado e tu entra primeiro. Presta atenção. Quando a gente tenta dar um jeito, dá certo. Mas depois o preço dói. Ela preparou o guisado do cabrito, pegou a pele do carneiro, enrolou nos braços do filho, pôs a roupa do próprio irmão com cheiro da caça. Disse, vai lá, meu filho. Ele chegou lá, pai, quem está aí? Ele não enxergava mais. É Esaú, seu filho. Esaú, mas a voz está diferente. Parece que a voz de Jacó. Não, sim, senhor, sou eu, pai. Quer experimentar os meus braços se não sou eu? Chegue-se para cá. Eu trouxe o seu guisado. Aí ele falou, tocou. É, realmente, é Esaú. Gozado. O cheiro de Esaú, o pelo de Esaú, mas a voz é de Jacó. Quem está entendendo? Olha, alguém pode chegar vestido de ovelha, alguém pode chegar lá com cheiro de Jacó, com cheiro de Esaú, com a voz de, mas a voz, se não for de Esaú, vai ser chamada de Jacó. Dá para entender o que eu quis falar? Mas mesmo assim, ele não questionou. Era o Esaú que estava ali, ele abençoou. E o irmão saiu satisfeito. Ganhou a herança que o irmão tinha vendido, agora a posição de mão do pai. Nisso chegou o irmão, queridos, com a caça. Preparou depressa e entrou no quarto. Pai, cheguei. Quem está aí? Esaú. Esaú? Meu filho, não foi tu que trouxesse o guisado? Não, pai, estou chegando agora. Teu irmão te enganou. Na verdade, ele não tinha enganado. Na verdade, o irmão tinha passado direito. Quem está entendendo? Aí sabe o que acontece? Ele jurou, vou te matar. E o irmão fugiu para Padan Aram, e o resto vocês sabem da história. Ele vai trabalhar 14 anos para casar com a moça, e depois Deus perdoa ele porque ele se humilhou, e mais tarde ele voltou a viver em família. Mas o que eu quero falar para você é o seguinte, Esaú. Não vou falar de Jacó hoje, vou falar de Esaú. Esaú não vigiou. Ele sabia que ele não podia passar o seu direito. Segundo, se ele estava com fome, o direito dele era se reservar, se manter impecável. Se me surgem as oportunidades e se me vêm as necessidades, eu não posso me corromper. Quem entende? Diga bem alto. O meu direito de ser santo. Fale bem alto. O meu direito de ser santo. Nada pode me separar do meu Deus. Nem a necessidade e nem a oportunidade. E olha para cá, queridos. Hoje o que tem de cristão não perdendo as boas oportunidades de cair, de pecar. Olha, não, ninguém está percebendo, não tem jeito, depois eu dou um jeitinho. Olha, não dê jeito. Seja perseverante, porque Deus vai te fazer mais do que um vencedor. Amém? Primeira coisa, pastor, o que aconteceu com Jacó? Jacó ficou rico. Jacó, até colocando as varas de álamo na beira do riacho, Deus multiplicou, porque ele estava com a bênção. E o direito agora era dele. Mesmo havendo o que houve. Mas ele foi trapaceiro, pastor. Quem foi que vendeu? Quem foi que passou o direito? O irmão. Agora vamos falar um pouco de Esaú. Abra a tua Bíblia rapidamente no livro de Hebreus, capítulo 12. Que a Bíblia não para lá não, viu, queridos? Não para no Gênesis não. Eu e você não vamos parar na sepultura não. Nós vamos para o grande dia. Assim como aqui na galeria dos heróis da fé, também ele aparece. Você sabia que essa parte de 11 e 12 é considerado, 11 e 12 de Hebreus, principalmente 11, né? Considerado como a galeria dos heróis da fé. E o 12, as confirmações daquilo que Deus faz por aqueles que são fiéis. E a maneira como Deus julga com justiça aqueles que não lhe obedecem. Veja bem, olha aí no capítulo 12 de Hebreus, vamos ler aqui o versículo 14 a 17. Todos acharam? Nós olhamos para o Velho Testamento, olhamos para o livro do Gênesis, que é o livro da criação, vemos ali o princípio de Deus com uma família,
E nós voltamos para o Novo Testamento. Olhamos para Jesus e vemos o princípio de Deus com Jesus para a família. Agora diferente, não uma família biológica, mas uma família espiritual. Uma noiva edificada pela fé, gerada pela palavra, santificada pelo sangue, que é o sangue do Cordeiro. E agora nós vamos ver o que ele tem para falar para essa noiva, ou para mim e para você. Deixa eu fazer uma pergunta. Quanto se considera aqui noiva do Cordeiro? Quem se considera noiva do Cordeiro aqui diz amém. Então veja bem, olha aqui o conselho. Para que haja em nós hoje perseverança, ou melhor, vigilância, que haja em nós oração, as súplicas de subsistência, e que haja em nós a perseverança. O que é que ele diz aqui no versículo 14? Segui a paz com quem? Com todos. E o que mais? Santificação. Sem essas duas, ninguém verá quem? O Senhor. Ninguém pode chegar diante de Deus como justificado se não cumprir a palavra. E não é pesado a palavra. Agora, olha o que ele continua falando aqui no versículo 15. Atentando diligentemente, quer dizer, perseverando. Essa palavra no original significa perseverando. Atentando diligentemente, quer dizer, sendo uma pessoa esperto. Estar ali apercebido. Não deixar passar nada sem perceber. Isto é, uma pessoa que está perseverante. Como? Para que ninguém seja o quê? Se prive da graça de Deus, ou seja, faltoso. Separando-se da graça de Deus. Porque aqui diz assim, seja faltoso, ou seja, separando-se da graça de Deus. E ele continua dizendo assim, não haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe. E por meio dela, olha que coisa tremenda. Você sabia que os maiores problemas nas igrejas do mundo hoje surgem por uma amargura no coração de alguém? Uma amargura. A amargura, ela é uma semente. Quando ela surge, ela não fica só, ela vai nascer e ela vai enraizar. Enraizando, ela vai frutificar. E aí a semente dela chama-se contaminação. Quando alguém está amargurado, a melhor coisa que tem é procurar a pessoa que o amargurou e falar, meu irmão, ou minha irmã, meu pastor, meu reverendo, ou bispo, ou sei lá quem for, ou meu patrão, ou minha esposa, meu esposo, e chamar para conversar. Sabia disso ou não? Se a mulher está amargurada com o marido, não vai falar para a vizinha não. Seja sábia. Ai, pastor, você não conhece o danado que eu tenho lá em casa, então aprenda a orar por ele, para matar o danado pela oração. Quem está entendendo o que eu estou falando? Aprenda a abençoar seu marido, aprenda a abençoar sua mulher, seu filho, sua esposa, seu esposo. Por quê? Porque se brotar uma raiz de amargura, para arrancar misericórdia. Olha o que diz aqui, ó. Por ela vem a contaminação de muitos. E aí ele continua aqui, ó. Versículo 16. Que também não haja nenhum impuro. Ou profano como quem? Isaú, que ele fez o quê? Vendeu o seu direito, primogenitura. Agora aqui vem uma palavra forte, gente. Essa é forte. Pois sabe-se também o quê? Posteriormente, quer dizer, muito depois, querendo herdar a bênção, fez o quê? Foi rejeitado, não achou lugar para o arrependimento. Olha que coisa dolorosa, gente. Mas pastor, como é que não há arrependimento? Porque a Bíblia diz assim, ó, há coisas que se deve orar. E tem coisas que não se ora porque é para a morte, quer dizer, já não tem mais jeito. E isso aí, só Deus sabe e a pessoa sabe. Não, ninguém pode jogar, fulano está com pecado de blasfêmia, ele, nem o Espírito Santo, esse não tem mais jeito, não. Ninguém pode julgar ninguém. Porque nunca sabemos o que é a rejeição de Deus. Mas Deus conhece. O caso de Esaú é porque ele fez o quê? Não vigiou. Ele não se posicionou. Ele não foi vigilante. Ele pegou o direito de santidade, de herança e lançou fora. Isso acontece hoje com a igreja. O cristão que não vigia e ele pega a sua santificação. Não é a pessoa sair da igreja, não. Preste atenção. Não é sair da igreja. Às vezes a pessoa sai da igreja por um problema, por alguma coisa. Isso é normal, isso é relacionamento.
No caso de Esaú, não é relacionamento. Ele jogou fora. Então, tem cristão que tem jogado fora a missão, tem jogado fora a cruz e tem jogado fora o ensinamento da fé. Isso é perigoso, mas ninguém pode julgar. Não tem pastor nem reverendo que diga, você está em pecado que não tem cura, é para a morte. Ninguém, você não conhece, ninguém conhece. Quem está entendendo? Por isso que a Bíblia manda a gente vigiar. Porque nós não sabemos aquilo que nós vamos fazer para ferir a santidade de Deus. Porque quando eu firo a criação de Deus, ele se entristece, mas ele me restaura. Quando eu firo o chamado de Deus, ele se entristece, mas ele me restaura. Mas quando eu firo a santidade de Deus, isso é inegociável. Dá para entender ou não? Pastor, então o que é a santidade de Deus? Eu não sei. Eu sei que ele é santo, e o Pedro diz assim, sede santo porque eu sou santo, diz o Senhor. Então qual é meu dever? É ir buscar o que eu não sei, ou eu procurar ser santo? Procurar guardar a minha fé, guardar o meu contato. Antigamente, tinha um hino, antigamente não, ainda tem hoje, na harpa e no cantor, que se cantava assim, guarda o contato com teu Salvador. Como é? Não, quem conhece esse cântico? Alguém conhece aqui? Ei, pastor, é só você que é da velha guarda. Tu conhece? Né, guarda, não é isso mesmo? E na cena guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato. Não é mais ou menos assim. Eu lembro que na nossa igreja em Santos cantava muito. E o pastor sempre falava, na ceia, guarde o contato. Irmão, não viole o contato que você tem de santidade com o teu Salvador. Porque a tua salvação não depende da mulher, nem do homem, nem do pai, nem da mãe, nem do pastor, nem do reverendo. A tua salvação depende de Jesus e você. A tua comunhão depende de você e do Espírito Santo. Então ele seja vigilante. E coitado de Esaú. Mais tarde ele quis, mas não pôde alcançar. Então, quando nós nos referimos a esse texto na igreja, nós procuramos igreja, procure, como diz aqui no capítulo 12, né? No versículo 14, siga a paz com todos e a santificação. Deixa o resto com Deus. Não perca o seu direito de primogênito. Porque Deus não te chamou para passar um tempo na igreja. Deus te chamou para aprender na igreja e morar no céu. E eu sei que todos nós vamos chegar lá e dizer, ouvir o chamado, vinde, benditos do meu Pai, para o lugar que eu vos preparei. Vamos ficar de pé neste momento. Saia daqui hoje, coloque essas 3 palavras. Pastor, que nome eu poderia dar para a mensagem desta noite? Coloca no teu coração aí. Ser fiel. 3 anos. E depois você decide. É assim? Ser fiel até quando? Até a morte. Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Seu direito de primogênito. O diabo nunca pode comprar com um prato de guisado. Com os manjares do inferno, do pecado. Ele não pode. Porque Jesus Cristo já te marcou com sangue. E você é mais do que vencedor. Amém. Diga obrigado, Senhor. Porque nesta hora, diante dos céus, da tua presença, eu renovo a minha aliança em ti. Eu sei que o teu nome já me pôs vencedor. E o teu sangue já me pôs limpo. Eu estou aqui porque sei disso. E reconheço o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor com alegria. Glória a Deus. Nós vamos para a unção dos dizimistas, né? Que hoje, agradecendo a Deus por tua vida, pelas bênçãos. Você já recebeu o manjar celeste da palavra. E agora receba também a bênção sobre a tua vida material. Sobre a unção sobre a tua vida financeira. Venha nesta noite crendo que o que nós fazemos aqui não é um ritual, não. Nós estamos aqui declarando, profetizando, como a Bíblia diz, que aquilo que abençoar será abençoado pela palavra de Deus. É o Senhor que nos manda. Em nome de Jesus eu te abençoo. Venha agora e diga, Senhor, eu estou consagrando aquilo, os meus bens, a minha
a minha posteridade, os meus bens em nome de Jesus. Quem crê que Deus é o Senhor de todas as coisas da sua vida? Quem crê que Ele está cuidando desde a menor coisa que você tem, das mínimas coisas até as mais profundas coisas? Quem crê? Então diga muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor me ajudou. Eu e a minha casa estamos guardados, cobertos na Tua graça. Ainda, Senhor, que haja alguém ou alguma coisa que não está sujeito à ordenança do Senhor, na autoridade do Espírito Santo e do nome de Jesus, eu profetizo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Que o grande amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Amém.